Olá, um salve para todos, todas, todes que estão assistindo. Estamos hoje na terceira aula dessa série de encontros que faz parte da Mostra Fábrica. Lembrando que nós já tivemos alguns encontros na mostra anterior, de 2020. Então recomendo também para quem quiser conhecer o material, acessar os canais, as redes sociais da Fábrica, conhecer outras coisas que estão acontecendo na mostra também. E essa é a terceira aula, lembrando que a gente fez então uma primeira aula falando sobre conceitos gerais, formatos de editais, como que funciona um pouco de modo geral a escrita de projetos, o que é um projeto, o que configura. Na segunda aula, a gente entrou um pouco na parte conceitual dos textos, então como formatar uma apresentação, como organizar um resumo, uma justificativa, o que são os objetivos, como separar essas partes. E hoje, como previsto na terceira aula, a gente vai entrar principalmente na parte organizacional. Então a gente vai falar de público-alvo, ficha técnica, contrapartida, planejamento, plano de ação, tudo que diz respeito a como você sistematiza, como você organiza a proposta do seu projeto. E na última aula, que é na próxima semana, a gente vai falar sobre o orçamento. Então a gente vai entrar mais na questão de custos, como levantar custos, o que é importante você prever, listar também no orçamento, como que é a melhor forma de organizar um orçamento e depois acompanhar também a execução desse orçamento. Então na próxima aula vamos falar só sobre orçamento. Então hoje a gente vai entrar um pouco nesses detalhes e é importante a gente compreender em primeiro lugar, que às vezes a gente tem uma boa ideia, como eu disse, a gente tem uma boa ideia, a gente consegue detalhar ela, apresentar de uma forma bonita, a gente tem um bom tema, a gente tem ali argumentos, uma boa referência estética, artística, a gente tem bastante conhecimento daquilo que a gente está executando, uma galera legal fazendo, enfim, é um projeto lindo. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem organizar esse projeto no formato que ele vai acontecer. E aí quem vai acompanhar, quem vai avaliar o projeto, tem dificuldade de entender a viabilidade daquela proposta, Então, se vão acontecer oficinas, quantas oficinas são? Mas como elas vão acontecer? Em quais cidades? Para qual público que ela vai ser destinada? Quem vai ministrar essa oficina? Quantas horas ela vai ter? Quantos encontros vão ter? A oficina ela é destinada para qual tema específico? Ela tem um caráter de formação para iniciantes? Ela é uma oficina mais técnica? Ou se a gente vai ter uma mesa, uma palestra, como que isso vai acontecer? O que vem primeiro, Então se a gente vai primeiro fazer as atividades formativas, depois as apresentações, ou se a gente vai ter uma exposição, por exemplo, e vai ter junto formativa, em que momento isso acontece, como que isso está desenhado no tempo e também no custo, Então, a parte de planejamento é a gente organizar tudo isso, entender quem é a equipe, quem que realiza o projeto, para qual público você está oferecendo. Pode ser que seja um projeto complexo, grande, com muitas atividades e ele trabalha com públicos diversos. Então, quando isso acontece, você precisa explicar. Então, é um pouco desse universo da organização, do planejamento do projeto que a gente vai falar hoje. Então, a primeira parte que nós vamos falar, vocês estão vendo aí na tela, é sobre o público-alvo. O público-alvo é para quem o projeto se destina. A quem ele se destina? Ele é para jovens, para adultos, crianças, idosos, público misto, intergeracional, ou seja, que mistura várias gerações, faixas etárias. Ele é voltado para estudantes, ele é voltado para um público restrito, por exemplo, mulheres. Ele tem algum recorte de classe social ou algum recorte de região específica. Ele tem algum grupo distinto, por exemplo, trabalhar com adolescentes em situação de rua ou pessoas em situação de rua. Ele tem algum recorte específico de idade, específico de gênero. Então essas são as questões para a gente apontar no nosso público-alvo. Lembrando que a gente tem também a possibilidade de detalhar por atividade. Então, se a gente tem uma oficina, se a gente tem uma apresentação, uma outra atividade, pode ser que a oficina seja para um público, a apresentação para outro, então ela pode ser organizada também por atividade no seu projeto. Mas é importante, muitos projetos, por exemplo, que acontecem na rua, ele é voltado para todos os públicos, então é muito importante, é muito comum as pessoas colocarem
não entenderem, né, como que se define público-alvo e colocar que ele é para todo mundo. Mas mesmo sendo para todo mundo, é importante você destacar isso no seu projeto, né? E se você pensou em algum público que você gostaria de alcançar, mas que ele não é restrito, você também pode pôr. Por exemplo, você pode fazer um projeto que tem uma temática sobre questões de gênero e que você queira ter um foco, que você queira trabalhar um foco num público LGBT, por exemplo, ou num público de mulheres, ou você quer trabalhar, por exemplo, com mulheres trans, ou você quer trabalhar com, enfim, algum foco que você quer dar no seu público. No entanto, isso não impede que outras pessoas também acessem seu projeto. Então você pode colocar tanto o público se ele é restrito ou se ele é um público focado naquilo. Ou se você, por exemplo, tem uma temática ligada a um tema social, a um tema antropológico, que você quer acessar, por exemplo, estudantes dessa área, da área de humanas. Então você vai fazer um trabalho voltado para esse público, né? Você vai trabalhar com foco nesse público, mas não necessariamente você vai fechar. Então isso também pode aparecer no seu projeto, tá bem? Então entendemos aqui público-alvo, vamos para o próximo tema. Bom, nós vamos falar agora sobre o plano de divulgação e distribuição. Quais são as formas de divulgação do projeto em questão? Como ele chegará em seu público-alvo? É preciso ter nitidez e coerência entre o público-alvo e a estratégia escolhida. Quais são as estratégias e modelos de divulgação que você vai utilizar em seu projeto? Exemplos: material gráfico impresso ou digital, mídias sociais, mídias impressas, convites, redes sociais, assessoria de imprensa, dentre outros. Bom, trazendo aí essas propostas para a gente pensar a comunicação, a primeira coisa que eu destaco é essa coerência entre o seu público-alvo e a sua estratégia de divulgação. Então é importante que, se você vai trabalhar com um público específico, como eu acabei de citar, um público de mulheres, um público LGBT, um público de estudantes, um público mais jovem, mais idoso, onde esse público está? Que tipo de meio de comunicação ele acessa? Ele acessa mais rádio, jornal, redes sociais? Ele está no WhatsApp, está no Facebook, está no Instagram? Que tipo de mídia ele acessa? Que tipo de conteúdo ele consome, né? Se você vai utilizar, por exemplo, o pessoal questiona muito se ainda utiliza cartazes impressos, flyers. Sim, a gente utiliza ainda materiais impressos. Isso tem muito a ver com o seu público, com o local que você está, porque às vezes uma faixa ou um cartaz colocado em lugares estratégicos onde o seu público frequenta, ele pode complementar a sua comunicação. Lembrando que, por exemplo, se você escolhe apenas uma ferramenta de comunicação, você não amplia a percepção do seu público. Então a pessoa olha no Facebook e ela viu uma vez e ela não se apega àquele conteúdo. Mas se ela acessou aquele conteúdo no Facebook ou no Instagram, numa rede social que seja, depois ela viu um cartaz no espaço cultural que ela frequenta, ou ela acessou uma faixa que fica posicionada na feira que a família vai, ou que ela vai, ou mesmo ela ouviu no rádio sobre o projeto. Então ela consegue acessar essa informação de vários lugares, e isso dá a ela um maior interesse no projeto. O seu plano de divulgação, então, quando você escreve um projeto, ele tem que dar conta disso. Ele tem que pensar quais são as estratégias. Então, estratégias é isso, de que forma você vai chegar no seu público. Então, se você vai escolher uma ferramenta ou outra, recomendo que não seja sempre uma ferramenta só, que você pode utilizar uma diversidade e verificar o que funciona na sua cidade, na sua região, ou na região para onde você está indo, ou para o seu público-alvo. Lembrando que rede social, a gente pode também trabalhar com mídias pagas, porque hoje, se a gente coloca na rede social somente para o nosso público, as pessoas que acessam a nossa rede, pode ficar muito restrito, e somente pessoas que já conhecem o nosso trabalho vão acessar aquilo, né? Não vão receber. Então, por mais que a gente coloque na rede social, a gente sabe que ela é limitada. Então, você pode trabalhar também com impulsionamentos, mídias pagas via rede social, né? Via plataformas de rede social. Então, essa também é uma sugestão na parte da comunicação. Mas o importante é que o seu plano de comunicação, ele esteja previsto todas essas atividades de acordo com o público que você está fazendo, com o lugar que você está indo, com a proposta que você está realizando. Tá bem? Então, é isso que vai no plano de divulgação, as suas estratégias, quais são os meios que você vai acessar, e você pode adicionar também que objetivos você quer atingir ali com a divulgação que você está propondo. Agora a gente vai acessar um pouquinho o conteúdo da ficha técnica. Apesar de parecer um nome complexo, a ficha técnica é com quem a gente vai trabalhar, quem são as pessoas que vão executar esse projeto. Isso é bem importante aparecer. Então, o que entra na ficha técnica? Nomes do elenco, músicos do show, equipe de criação de modo geral, equipe de produção,
equipe de direção e outros que já estiverem definidos. Então pode entrar aqui também, por exemplo, serviços como criador de iluminação, a pessoa que está desenhando a parte de cenário, de figurino, ou pessoa que vai fazer a edição dos livros, enfim, o ilustrador, o coordenador de exposição. Então depende da sua área, é a equipe que vai entrar. Seguindo aqui, para a proposição de um edital não é necessário que já estejam definidas as funções mais específicas, como por exemplo o técnico, o designer, a costureira, assistentes gerais, assessores de imprensa. É importante aparecer na ficha técnica aquelas pessoas e funções que são primordiais para que você chegue ao resultado proposto no projeto. Então, considerando isso, quem são as pessoas que são essenciais, primordiais para aquele projeto acontecer daquela forma que foi proposto? Então, se você, por exemplo, propôs um projeto de um livro que tem uma proposta de ilustração específica, é importante que esse ilustrador esteja definido, que ele apareça na sua ficha técnica. Também o diretor, o coordenador geral de produção, o elenco, os músicos, as pessoas que têm um impacto direto no resultado artístico daquele projeto. As outras funções, por exemplo, o técnico ou a costureira ou mesmo o contador, um assessor de imprensa, eles podem aparecer na ficha técnica, se já tiver definido, mas ele não interfere no resultado final, porque é um serviço técnico que você pode contratar posteriormente. Então você pode colocar na sua ficha técnica que essa função vai existir, mas que a pessoa vai ser contratada posteriormente. Então é menos importante que você tenha definido, mais importante é a equipe de criação que vai interferir no resultado final, no resultado artístico que você está apresentando naquela proposta. Ou, por exemplo, os oficineiros, né? Se você vai realizar oficinas, palestras, atividades de formação, também é importante que estejam definidos quem são essas pessoas. Aproveita aqui na ficha técnica para falar um pouquinho dos termos de compromisso e dos currículos. Uma pergunta bem comum é o quanto é importante que essa ficha técnica seja qualificada ou tenha grande experiência quando se pergunta de currículos, né? A biografia desses participantes. É importante destacar que cada edital ele tem uma diferença do tipo de exigência. Eu falei na primeira aula sobre os critérios, né? E a gente vai ver também nas aulas práticas. Os critérios estão definidos ali a importância e a relevância da equipe. Tem alguns editais que eles são de porte maior, que ele tem um recurso econômico maior e ele tem uma exigência maior também em relação à equipe. Então ele pede que a equipe tenha um mínimo de experiência, ele avalia o currículo para verificar se as pessoas que têm o papel, por exemplo, de direção, coordenação, têm um repertório, têm uma trajetória artística e profissional correspondente com o projeto que está apresentando. Porque, de fato, para garantir que a qualidade seja entregue, em alguns casos é exigida alguma experiência prévia naquele assunto. No entanto, existem editais também que são mais livres em relação a isso. Porque tem editais, por exemplo, de iniciação, de primeiras obras, de aprimoramento, que são editais para iniciantes. E isso não é, então a ficha técnica não é exigido que ela tenha uma grande experiência, que ela tenha uma grande trajetória, podendo ser de pessoas que estão iniciando nas suas trajetórias. Então é bem importante verificar o grau de exigência do edital. No entanto, o que eu recomendo sempre que a gente pense na ficha técnica e, consequentemente, nos currículos? Se você tem uma equipe menos experiente para realizar aquela atividade, aquele projeto proposto, mas é um projeto de grande porte, é um projeto que tem uma exigência, você pode contratar coordenadores, orientadores, uma consultoria, porque aí você garante o profissionalismo, você garante a qualidade de execução a partir da experiência prévia, mas também você envolve pessoas que estão iniciando. Assim, a gente também trabalha na formação de novos artistas, novos produtores, novos técnicos, né? E a gente não fica sempre trabalhando só com as pessoas que já têm uma grande experiência. Então, mesclar a equipe também é uma boa proposta. Se você está começando no universo da produção cultural, você pode convidar pessoas para fazer a gestão do seu projeto, a gestão administrativa, a gestão de produção, ou a direção artística, ou a direção de exposição, pessoas que já têm uma experiência prévia, que vão com certeza contribuir muito para o seu projeto, tá bem? Então, sobre os termos de compromisso, que aparecem em muitos editais, é preciso observar cada edital, o que ele exige. Se o termo de compromisso, se ele pede um termo de compromisso, que é um termo no qual a pessoa que está na ficha técnica declara que ela está de acordo em participar do projeto, aí você precisa de fato que ela assine, né, de acordo com a orientação do edital. Quem que deve assinar essa carta? Todos os nomes que aparecem na ficha técnica. Se você citou um nome, né, se o edital exige esse termo de anuência ou de compromisso, você citou o nome da pessoa e não colocou a carta, você pode ser desclassificado, porque a gente não pode
Por exemplo, eu posso dizer que a Elza Soares vai participar do meu projeto. Mas aí, se eu não tenho a anuência dela, a concordância dela, como que eu vou comprovar a veracidade dessa informação? Então, os editais, por isso, exigem carta de anuência, de concordância, de compromisso, para que a equipe técnica demonstre que está ciente de que ela faz parte daquele projeto. Então, todos os nomes que aparecem na ficha técnica devem ter carta de anuência quando é exigido pelo edital. Se você não tem certeza, se você não conseguiu falar com a pessoa, se esse acordo não está firmado, você não coloca na ficha técnica. Você pode colocar a menção do desejo de chamar algumas pessoas, mas você não pode compor a ficha técnica, isso é bem importante. Bom, vamos falar agora sobre a metodologia de trabalho, plano de produção ou formato. Ele é chamado de vários nomes, mas ele diz respeito ao como, às etapas e aos métodos que nós vamos utilizar. Como será o desenvolvimento do projeto? Como pretende alcançar os objetivos propostos? Quais desafios podem aparecer e como solucionar cada um deles? Como será estruturada a execução em cada cidade? Quantos dias, quantas apresentações, a duração das atividades, o tempo de permanência numa cidade, tempo de montagem e organização da agenda de apresentações e outras atividades do projeto. Esses são itens importantes para aparecerem no nosso cronograma, no nosso planejamento. No caso de uma exposição com catálogo, por exemplo, com livro, com CD, DVD e outras formas de publicação, o formato ele pode se referir também aos moldes das impressões, às cores, o número de página, o tipo de encadernação, etc. Esses termos, a metodologia de trabalho, formato ou plano de produção, esse nome pode variar em cada edital. O mais comum tem sido plano de trabalho, plano de produção, e ele inclui geralmente o item da metodologia ou do formato, né? E o que é a parte essencial da pessoa entender, como eu falei, as datas, horários, quantidades. Datas nem sempre é possível, depende do edital, mas a quantidade de encontros, a quantidade de oficinas, como que você vai organizar as várias etapas do projeto. Em seguida a gente vai ver o cronograma também, mas agora diz respeito mais à descrição desses itens, né? Então tudo isso que eu citei aí, né, sobre quantidade, se você vai circular por várias cidades, por exemplo, né, como que você vai se organizar, quantos dias você vai permanecer em cada cidade. Então, trazendo um exemplo, se você tem uma circulação de um projeto que ele conta com uma performance, uma exposição, uma intervenção urbana, uma apresentação, uma contação de histórias e um show de música. Só que você vai circular todo esse pacote de atividades por várias cidades, por 10 cidades, uma circulação grande. Como que você vai se organizar? Que dia que você tem que chegar na cidade, com quanto tempo de antecedência, qual o dia da montagem, qual o dia que você vai fazer a intervenção, se é pela manhã, se é mais pela tarde. Então toda essa programação é importante estar prevista, né? Então se você vai fazer uma atividade, porque isso demonstra o seu entendimento da logística desse projeto, né? Ou seja, não dá para você colocar 5, 6 atividades rodando por 10 cidades e ficando 2 dias em cada cidade, porque você não está prevendo o tempo de deslocamento, tempo de montagem, algum imprevisto, como chuva, né, ou qualquer outro tipo de imprevisto que possa acontecer. Então, sempre que você está trabalhando com um projeto que você circula, tem várias cidades, você precisa dizer um pouco como isso vai funcionar. Ou mesmo que seja uma exposição na sua cidade, quanto tempo ela vai ficar exposto, mais ou menos qual a quantidade de obra, que tipo de exposição você vai fazer, como você vai montar, se você vai ter uma equipe de montagem. Então, tudo isso são dados que dão para o seu avaliador, para a pessoa que está financiando, né, ou está interessada no seu projeto, entender de fato se ele tem condições de financiar seu projeto. Ou mesmo, por exemplo, quando você manda esse projeto para uma entidade de financiamento à cultura, como por exemplo o SESC, SESI, ou até uma prefeitura, se você faz uma proposta de uma exposição com uma feira de livros, por exemplo, eles precisam saber quantas barracas você pretende montar nessa feira. Essas barracas, elas têm uma estrutura grande, pequena, qual o tamanho delas, qual a área que ela vai ocupar, quantas pessoas tem, vai ter uma necessidade de estrutura, de infraestrutura, como que isso vai ser montado, vai ter tenda, não vai ter tenda. Então, tudo isso tem a ver com essa produção executiva e precisa aparecer no planejamento para entender essa viabilidade. Então, esses são alguns dos exemplos, mas cada projeto tem uma necessidade específica para que ele seja realizado. Então, isso tudo é o plano de trabalho. Nós vamos falar também do cronograma, que vai falar sobre isso no tempo. A contrapartida é um dos textos mais polêmicos de um projeto. Alguns editais ainda preservam uma visão mais assistencialista, querem que a contrapartida esteja ligada ao atendimento de pessoas menos favorecidas economicamente.
Ainda, essa visão mais conservadora aparece em alguns editais, que às vezes exige que o artista ofereça atividades gratuitas sem uma remuneração, com uma oferta extra além do próprio projeto proposto. No entanto, a maioria dos editais já aborda uma visão mais ampla e compreende que a contrapartida é exatamente os meios pelos quais o seu projeto vai encontrar a sociedade de modo geral. Ou seja, quais são as portas e janelas, os pontos de contato que o seu projeto vai estabelecer com o público mais diverso possível. As contrapartidas, elas estão ligadas normalmente com ações que ajudem a quebrar barreiras e promover o acesso e acessibilidade do mais amplo número de pessoas. Lembrando que acesso está ligado mais às barreiras de questões econômicas, sociais, educacionais e até geográficas. A acessibilidade está ligado mais às barreiras de questões de mobilidade reduzida, como no caso de deficiências audiovisuais, motoras, ou também as questões de idade. Bom, então a contrapartida é um tema sempre que gera dúvida, um tema que gera um pouquinho de polêmica, porque, né, contrapartida é algo extra que o projeto deve oferecer ou o próprio projeto é uma contrapartida. Isso vai depender um pouquinho da visão de cada edital, como eu falei. Alguns têm uma visão que eu considero um pouco mais conservadora, que é uma visão de que além do projeto proposto, o artista ele tem que oferecer uma atividade extra para um público específico e que essa atividade extra não pode ser remunerada. Essa é uma visão conservadora, uma visão que não considera, na minha opinião, que o próprio projeto é a contrapartida. O próprio projeto ele é o retorno para a sociedade. Ou seja, o Estado financia o seu projeto, ele te oferece um recurso e a partir desse recurso você devolve à sociedade aquilo que você propôs. Então a contrapartida é justamente a entrega do projeto conforme ele foi aprovado, conforme ele foi proposto. Outros editais já têm um pensamento um pouco mais amplo sobre isso. Eles entendem também que a contrapartida não é uma atividade extra, mas como é que você vai envolver nas atividades que você realiza, abrir possibilidades para que o maior número ou a maior diversidade de público possa participar. Às vezes não é nem em quantidade de números, mas sim a diversidade. Porque hoje, muitas vezes, quando a gente faz uma atividade cultural, dependendo de onde a gente faz, como a gente divulga, qual é o público que a gente trabalha, a gente acaba fazendo uma atividade muito restrita, a um público restrito, um público que já tem uma classe social economicamente mais favorecida, porque tem acesso aos meios de comunicação, tem acesso dependendo ao centro da cidade, no caso das cidades grandes, né? Ou até por uma questão mesmo social, por exemplo, a gente brinca sobre a Sala São Paulo, que é uma sala conhecida da cidade de São Paulo, é um espaço público, mas ela é um espaço tão rebuscado, um espaço que ostenta uma arquitetura tão nobre, que muitas vezes as pessoas não se sentem integradas àquele espaço, elas não acham que aquele espaço é para elas, elas acreditam que elas não têm nem roupa para ir lá, que elas não têm como ir até lá, quer dizer, elas até têm como ir, elas passam em frente, vão trabalhar, mas elas entendem que aquele local não é para elas. Então, abrir, né, pensar a contrapartida de um projeto é pensar como é que você acessa o mais diverso público. Outra coisa também é a questão de acessibilidade. Quais são as formas que você pode ampliar? É muito difícil resolver todas as barreiras que a gente tem dentro da nossa estrutura social, nossa organização social das cidades, né? Então, calçadas que não têm acesso. É muito complexo a gente pensar toda a dinâmica para envolver toda a sociedade, mas é importante que a gente comece a pensar sobre isso. Ou seja, como é que o público não ouvinte ou o público de baixa visão ou sem visão possa acessar o nosso projeto, né? O público cego, o público surdo, ou as pessoas com dificuldade de mobilidade, às vezes não utiliza nem cadeira de rodas, mas é uma pessoa que tem uma dificuldade maior de mobilidade, em muitos casos, por exemplo, pela idade também. Então, se a gente coloca um lugar que é muito difícil de chegar, como é que a gente amplia a possibilidade para que essas pessoas cheguem também até a nossa atividade, ou que a gente faça uma outra atividade voltada para esse público. Então, isso é pensar a acessibilidade de um projeto. Então, as contrapartidas, elas estão ligadas tanto a como é que a gente baixa barreiras, né? Barreiras ligadas à questão social, econômica, geográfica, porque muitas vezes é geográfico também, as pessoas até teriam condições de acessar o seu projeto, mas estão muito distantes e a cidade não prevê um bom projeto de mobilidade urbana. Então, como que o seu projeto pode favorecer isso? Claro que, como eu disse, não é possível resolver tudo, mas pensar a contrapartida é pensar em ampliar da melhor forma o acesso do seu público ao conteúdo que você está oferecendo. Agora nós vamos falar então sobre o cronograma. O cronograma, ele é o quando, né? Então a pergunta motora dele é quando isso vai acontecer, né? O cronograma deve descrever as etapas e prazos para desenvolvimento de cada parte do trabalho,
tudo que se refere à criação, à produção, à execução do projeto. É possível separar em etapas de pré-produção, produção e pós-produção para facilitar a visualização do projeto. Recomenda-se o uso de tópicos ou de tabelas para melhor visualização. Bom, o cronograma é quando você vai distribuir no tempo todas as atividades do seu projeto. Eu vou mostrar agora alguns modelos em que isso pode ser feito, e o cronograma, diferente do orçamento, ele é menos preso a um modelo. Se o projeto ele é mais simplificado, ele pode ser um modelo mais simples, em que você descreve mês a mês o que vai ser realizado naquela atividade. Você pode simplesmente colocar mês 1, colocar quais são as atividades que vão ser feitas, mês 2, quais são as atividades que vão ser feitas. Ele é esse planejamento, né, ao longo do tempo. É importante que o cronograma ele preveja desde o começo da pré-produção, ou seja, as primeiras reuniões e organizações, a preparação dos materiais. Depois ele vai seguindo para a parte da produção especificamente, que é quando o seu projeto entra em contato com o público, ou seja, quando ele toma o formato, né, ele passa a acontecer e se encontra com o público, e depois a pós-produção, que é quando se encerra o projeto. Então ele precisa prever essas 3 etapas, e essa etapa precisa ser distribuída no tempo. Quanto tempo vai durar um projeto? Isso pode variar muito do tamanho do projeto. Porque se o projeto, por exemplo, ele é um projeto simples de 2 apresentações no centro da cidade. Então ele vai ter uma duração pequena, talvez 3 ou 4 meses, porque ele vai nunca menos do que 3 meses um projeto tem, porque ele precisa prever primeiro a preparação disso, a organização da divulgação, como isso vai ser divulgado, aí o envio da divulgação, tempo para que o público possa acessar aquele conteúdo, para daí o público poder assistir o show, a apresentação, a oficina, o que for a atividade, e depois a pós-produção, que também inclui aí relatório, avaliações, enfim, outras atividades, a gente vai verificar juntos. Então, o projeto ele pode durar no mínimo de 3 a 4 meses até um período de 1 ano, 2 anos, dependendo se aquele edital permite isso. Qual é o máximo de tempo que eu posso pôr no meu cronograma? O que o edital permite. Isso é bem importante, porque existem muitos casos que o edital ele prevê um prazo máximo para ser realizado, ou uma quantidade máxima de meses, e o cronograma da pessoa, em alguns casos, prevê um tempo maior do que aquele que o edital permitiu. Isso é motivo de desclassificação, porque torna o seu projeto inviável. Se o edital está dizendo que ele deve ser encerrado em novembro e você previu uma atividade em dezembro, isso significa que seu projeto só vai terminar no outro ano. Então isso não é possível. Né? Ou se o projeto previu, o edital ele diz que o seu projeto ele tem que acontecer em até 8 meses, desde a data do recebimento do recurso econômico, é importante que você cumpra os 8 meses, né? Porque se você precisar de uma prorrogação, tem que seguir as regras do edital, mas você não pode, a priori, prever um cronograma de 10 meses, porque isso foge da viabilidade do projeto. Então, se você depois quer continuar fazendo o projeto, realizando outras atividades, isso é posterior, é uma parte, a parte do projeto que você está propondo naquele edital. Então, lá para aquele edital, você coloca exatamente o número de meses que é limite possível. Como que eu sei? Você olha no edital e, normalmente, a regra está ligada à data de depósito da primeira parcela do projeto. Então, isso é uma regra bem comum, mas é preciso observar em cada edital. Então, a partir do momento que o dinheiro cai na conta, é quando se começa a contar o período de execução do projeto. Em alguns casos, também se começa a contar a partir da assinatura do contrato. É preciso observar qual é a regra vigente naquele edital. É muito importante que o projeto não seja iniciado antes do permitido pelo edital, ou seja, antes da assinatura do contrato ou antes do depósito da primeira parcela. Porque os seus comprovantes de despesa, que nós vamos falar na próxima aula de orçamento, eles precisam estar datados, ou seja, a data deles tem que ser posterior a esse início do projeto, porque senão você não vai poder utilizar. Além do risco de você começar o trabalho e depois ter alguma grande mudança ou atraso no pagamento, e isso impacta toda a sua equipe. Você pode contratar pessoas, serviços e depois não conseguir arcar com a responsabilidade. Isso geraria um custo, um prejuízo, né, e um problema muito grande, inclusive. Então, o cronograma ele é muito importante ser seguido à risca e ele serve como um guia mesmo para a execução. Né? Então, é importante fazer um bom cronograma, prever as etapas, o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem, né, o que vem na sequência, o que eu tenho que colocar antes. Então, a gente vai verificar aqui alguns modelos para a gente pensar um pouquinho nessa ordem. E na aula prática, a gente vai experimentar a construção de um cronograma
para que vocês entendam na dinâmica da lógica de trabalho de cada um, de cada uma que está assistindo, o que é a ordem. Porque para um projeto de audiovisual é diferente de um projeto de teatro, é diferente de um projeto de cultura tradicional, é diferente de um projeto de música na rua, de uma feira, de um livro. Então cada projeto ele tem uma necessidade, então a gente precisa mapear quais são as etapas referentes a cada projeto, tá bem? Então nós vamos agora olhar alguns modelos de cronograma. Bom, vou mostrar para vocês aí a primeira proposta de cronograma, que é um cronograma detalhado de ação, aí em relação a um projeto de temporada, de residência artística, criação de espetáculo e temporada. E aí nós estamos falando do ano 2, só para situar, esse projeto ele previa uma atividade durante 2 anos, então eu fiz um cronograma específico para o ano 1 e um cronograma específico para o ano 2. Isso eu chamo de cronograma detalhado de ação, no entanto a gente tem outros modelos também. O que é importante a gente se apegar aí? Não exatamente aos itens, mas o formato dele. Na primeira coluna está marcado aí quando é o início dessa atividade. O início ele pode estar ligado ao dia exato que aquela atividade vai iniciar, ou ao mês, ou à semana que aquela atividade vai ser iniciada. Depende um pouco do grau de complexidade do projeto. Esse era um projeto muito amplo, muito grande, em que era mais difícil precisar exatamente qual dia ou qual semana que aquilo ia acontecer. Então eu colocava o mês que ele ia acontecer e eu tinha uma margem de flexibilidade, porque aquela ação poderia começar mais ou menos no final do mês. Como era um projeto mais no início do mês ou mais no final do mês, né? Me corrigindo. Como era um projeto de longo prazo, uma variação de semanas no cronograma, de 1, 2 semanas, 3 semanas, não impactava o resultado final. Mas se você tem um projeto de curto prazo, de 3 até 6 meses, é importante que esse cronograma esteja mais detalhado semana a semana. Porque se você tem um projeto de, por exemplo, 5 meses e você modifica 3 ou 4 semanas, isso pode dar um impacto muito grande no seu projeto no final. Então é importante que cada atividade esteja prevista mais ou menos semana a semana. Então aí eu coloquei que o início da atividade vai ser em junho, ou julho, ou agosto, ou setembro, então eu coloquei a sequência. No caso desse edital, a gente sabia exatamente quando o recurso ia chegar na conta e o mês que ele ia chegar. Então a gente sabia que ele chegava no mês de maio e em junho a gente podia iniciar a atividade. Na maioria dos casos a gente não sabe o mês exato, né? Então um edital ele dá geralmente o período, ele fala 40 dias ou 1 mês, 2 meses após a seleção. Então a minha sugestão é que ao invés de você colocar o nome do mês, ou seja, julho, agosto, setembro, janeiro, dezembro, você coloque a ordem do mês. Então mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, ou quando você vai detalhar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, né? Se você não tem a precisão exata de que dia e mês ou que semana exatamente você vai começar. Então a primeira coluna diz respeito ao início, ou seja, quando inicia aquela atividade. A segunda coluna que a gente está vendo é em relação à duração, ou seja, quanto tempo aquela atividade vai ser exercida. Durante 1 dia, 2 dias, 1 mês, 3 semanas, 2 meses, 6 meses, né? Então é uma atividade que pode ser que ela tenha uma duração longa ou curta e a gente coloca e estabelece a previsão de quanto tempo aquela atividade vai demorar. E por fim, qual é o item, né? Qual é a ação que a gente está prevendo que é necessário acontecer. Então aí alguns exemplos, né? Planejamento logístico e de ensaio e de criação, que é, né, a organização, o agendamento dos ensaios. Aí o agendamento de teatro para a temporada, ou seja, quando você vai agendar, procurar teatros e agendar a data para a temporada, isso é importante acontecer no começo do projeto. Aí depois já entra as residências artísticas, quando elas vão acontecer, quando vai acontecer a montagem. Lembrando que essa é o ano 2, né? É um cronograma continuado, já existe uma etapa anterior. Depois a gente tem, por exemplo, o período de ensaios, aí a gente tem a contratação da equipe de criação, então, né, o período que a gente vai contratar, sonoplastia, iluminação, figurinista. Depois a gente vai contratar os serviços de comunicação, então a gente vai colocando todos os itens, né, aí para a gente entender o que vem antes, qual que é a ordem. O cronograma ele é importante para a gente evitar aquele famoso
dito popular de colocar a carroça na frente dos bois, né? De fazer primeiro uma atividade que pode ser feita posterior. Então, se a gente não tem uma visão de cronograma, a gente está preocupado, por exemplo, em divulgar uma atividade, sendo que a gente nem pensou o conceito dela, a gente nem desenhou, nem fez uma proposta de identidade visual, nem contratou equipe. Então, para a gente não inverter a ordem das prioridades do projeto. Então, para isso que ele é importante também. Então aí a gente tem, por exemplo, etapa de criação de trilha, criação do projeto de iluminação. E aí o que eu quero chamar a atenção? O que é bem importante? A gente tem uma linha aí que fala em relação à contratação dos serviços de comunicação. Esse meu cronograma ele ainda não está tão detalhado, mas olha, logo embaixo a gente tem, por exemplo, a parte de criação do material da identidade visual. Então, a criação de arte gráfica e identidade visual. Então, a criação de blog, de site, de como vai funcionar a identidade visual. Depois, a gente tem a criação das peças gráficas, que são, por exemplo, etapas diferentes. A gente pensa a identidade visual, que cor vai ter aquele projeto, quais são os elementos, se ele vai ter uma logomarca, né, qual que vai ser o material dele, e depois quais peças gráficas a gente tem que fazer. Então, se a gente se comprometeu a fazer cartaz, flyer, programa, uma faixa, né? Então a gente vai reproduzir aquela identidade visual, ou seja, aquilo que identifica visualmente o nosso projeto, nas peças gráficas. Por fim, a gente vai imprimir, né, quando tem material impresso, ou a gente vai publicar em rede social as peças gráficas que a gente criou, né, depois da aprovação. Então a gente tem também geralmente a etapa de aprovação das peças gráficas, porque quando tem um financiamento de edital público, o estado ou o município ele pede para você aprovar as peças gráficas, então também tem essa etapa. E depois a gente tem finalmente a divulgação. Lembrando que a divulgação ela tem que acontecer ali com alguma antecedência da atividade que vai acontecer, né? No mínimo 15 dias, para que dê tempo das pessoas se programarem, mas também quando a gente faz uma divulgação com muita antecedência, é importante que a gente mantenha ela ativa para que as pessoas não esqueçam que a atividade vai acontecer. Então a gente tem ali a finalização da identidade visual, depois a gente tem a estreia para os críticos, por exemplo, no caso desse projeto, a distribuição do material, então a manutenção da divulgação, também eu coloquei no cronograma, a mídia local, convite, então a gente vai indo etapa por etapa das atividades, então esse que é um modelo de cronograma, então esse é um dos modelos. Aqui um exemplo de formato também, né? Então nessa outra tela, a gente tem os formatos. No caso aqui, que é o que eu citei no planejamento anterior, eu coloquei aqui a residência, quando que ela vai acontecer, qual data que ela ia acontecer, quanto tempo ela ia durar, qual a carga horária, que local que ela ia acontecer. Então, algumas informações de formato para a pessoa compreender quando cada atividade acontece. Agora nós vamos para a próxima tela, que é um outro modelo de cronograma. Bom, agora esse é outro modelo de cronograma, uma outra proposta de cronograma. Aí, ao invés da gente colocar por escrito, né, detalhado o que a gente vai realizar a cada mês, a gente tem aí uma tabela. Essa tabela, ela tem também na primeira coluna quais são as atividades. Depois ela tem mês a mês, a gente pode ver que é um cronograma bem detalhado, inclusive por dias. Então a gente tem em agosto, por exemplo, desde o dia 1 até o dia 31 de agosto. E aí os quadradinhos, né, na semana, durante a semana, de domingo a sábado, tem a semana completa. E aí você vai pintando os quadradinhos nos dias ou no período que aquela atividade vai acontecer. Esse é um cronograma mais detalhado do que o anterior que eu tinha mostrado para vocês. É possível fazer uma tabela também dessa num cronograma menos detalhado, um cronograma mês a mês. Então, ao invés de você colocar os dias, você coloca as semanas ou você coloca os meses. Vai depender do grau de detalhamento que você quer entrar no seu projeto. Existem projetos que são muito simples, então você vai ter talvez 10, 15 ações no máximo, ou atividades a serem realizadas, né, desde o início do projeto até o final. Então você pode ir detalhando ela de forma mais resumida. Na aula prática eu vou mostrar também alguns outros modelos para a gente experimentar, criar a partir desde projetos mais simples a projetos mais complexos, com mais atividade. Mas então a diferença desse cronograma, como vocês podem observar, tem a primeira parte ali que ela coloca no mês de agosto, a segunda parte é no mês de setembro, a terceira parte no mês de outubro, ou seja, você pode ir fazendo cada quadrado desse um mês de atividade do projeto.
Tá? A gente pode observar também que a equipe que organizou esse cronograma optou por colocar cores em atividades que são relacionadas. Então, por exemplo, ali a gente tem um primeiro bloco em azul, estão pintados em azul todas as atividades que diz respeito às atividades das fotos, né, a preparação da exposição. Depois a gente tem em lilás, aqui não aparece a legenda, mas ela fez uma legenda para essas atividades. Em lilás aparece tudo o que é da produção mais administrativa. Então, a parte de seguro, por exemplo, a gente pode observar que está em lilás. Toda a parte de comunicação, olha, criação da campanha, aprovação das peças, impressão das peças, planejamento de mídia, negociação com veículos de mídia, tudo está na cor verde. Depois a gente começa a ter cores por cidade, então a gente tem uma cor rosa, claro, para a cidade de Jundiaí, então todas as atividades na cidade de Jundiaí estão na mesma cor, e a gente tem uma outra cor para a cidade de Campinas, que é também uma cor laranja escuro, e a gente tem ali embaixo o início da cidade de Rio Claro, que está em vermelho. Então, assim, dessa forma, a gente pode verificar que é um cronograma bastante visual, colorido e que facilita também a identificação das atividades. Bom, o que eu estou mostrando para vocês aí agora, mais uma tela, esse é um cronograma de acompanhamento. Ele pode também ser feito na hora da escrita do projeto, ou ele pode ser organizado posteriormente para a execução. Ele é um cronograma que ele é de acompanhamento, ele é também chamado de fluxo de comunicação, fluxo de informação, para a gente entender o que tem que acontecer primeiro e acompanhar. Então, uma das grandes questões dos projetos é o acompanhamento de cada etapa, né? O que acontece primeiro, quem que realiza, se aquilo já foi realizado ou não. Muitas vezes a gente se perde no andamento do projeto. Então, o que eu estou mostrando aí, esse fluxo de comunicação, você pode propor também o seu cronograma no edital a partir desse modelo. Existe um modelo chamado cronograma físico e financeiro, que ele é mais complexo, ele é como se misturasse um cronograma de tempo com um orçamento, no qual você coloca também a distribuição dos seus custos ao longo do tempo. Então, em que momento que você vai pagar, quais as parcelas que você vai pagar. E nesse cronograma físico e financeiro, entra também, muitas vezes, quem é o responsável por aquela atividade e o acompanhamento. Então, esse modelo de fluxo que eu estou mostrando para vocês, ele pega um pouquinho desse cronograma de execução físico e financeiro, mas sem a parte financeira, somente a execução das tarefas. Então, a gente vai observar, temos aí a primeira coluna, que é a coluna etapa, para identificar se aquela atividade que está sendo realizada, ela faz parte da etapa de pré-produção, da etapa de produção ou da etapa de pós-produção. Você pode organizar também por outros blocos, por exemplo, bloco de comunicação, então etapa de comunicação, etapa de produção artística, etapa de produção executiva. Você pode organizar o seu cronograma da forma que fique mais fácil de visualizar. O importante é que a pessoa que olha o seu cronograma, ela entenda quando é que as suas atividades vão acontecer. Então, nessa tela, a gente tem aí, depois da etapa, a gente tem a coluna que diz respeito às datas. Então, a data que aquela atividade vai acontecer com maior ou menor exatidão, né? Então pode ser, como eu disse, o mês, né? Então mês 1, mês 2, ou semana 1, semana 2, ou pode ser um dia mais exato. Se é um cronograma de execução, que a gente já está acompanhando atividade por atividade, à medida que a gente vai fechando as datas, né, que elas vão sendo definidas, a gente pode ir colocando nessa coluna aí uma atualização dessa data, para a gente ter o acompanhamento exato de quando acontece cada coisa. Por fim, na terceira coluna a gente tem a atividade, que é a ação que vai ser executada. Então a ação que vai ser executada, vai desde a parte de criação, eu já vou explicar um pouquinho melhor sobre essas atividades, mas ela é a ação que vai ser feita, né? Então, de forma resumida, e depois eu vou falar um pouquinho do detalhamento dessas atividades. Então você coloca aí a atividade que vai ser realizada. Na coluna posterior vem o responsável, ou seja, quem é a pessoa que vai executar aquela atividade, quem é a pessoa responsável por garantir que aquela atividade aconteça. Pode ser também responsáveis, né? Pode ser que seja mais de uma pessoa, pode ser uma equipe, pode ser, por exemplo, equipe de comunicação, né? E aí dentro da equipe de comunicação essa organização vai ser feita, ou o nome da pessoa mesmo que vai ficar responsável por aquela tarefa ser executada. Você também pode optar por adicionar mais uma coluna, por exemplo, além do responsável, adicionar
o colaborador, ou o orientador, ou o aprendiz, né? Como a gente citou no curso de Dragon Dreaming, no curso anterior que eu dei, a gente falava da importância, né, dessas funções, da definição das funções. Então a gente sempre pode ter um aprendiz, um consultor e um realizador. Lembrando que o consultor é aquela pessoa que tem um profundo conhecimento da atividade, mas não vai ser necessariamente a pessoa responsável por executá-la. Aí depois a gente tem o realizador, que é a pessoa efetivamente responsável por executar a tarefa. Ela tem que ter algum grau de conhecimento, mas pode pedir ajuda do consultor quando necessário. E o aprendiz, que é a pessoa que vai ficar acompanhando a atividade, auxiliando, né? Ele é uma espécie de auxiliar, de assistente, mas ele também está ali na função de aprendiz daquela atividade, até para rodiziar, né? Para que a gente tenha aí rodízio das responsabilidades. E agora sim, por fim, a última coluna, que é a coluna de status. O status é em que pé, né, em que altura que a atividade se encontra. Então, normalmente eu utilizo a opção em andamento, pendente ou realizado. Né? Pendente é aquilo que está atrasado, aquilo que não aconteceu, aquilo que está dependendo de alguma resposta e que ela está parada, né? Uma atividade que está parada, que pode estar atrasado ali, mas que está aguardando alguma resposta. Ou eu coloco em andamento, que é aquela atividade que está sendo feita, mas ainda não foi concluída, então ela está em andamento. Ou eu coloco a opção realizado, para que toda a equipe saiba que aquela atividade já foi realizada, então o responsável já concluiu aquela tarefa, já podemos seguir para a próxima, né? Não necessariamente uma atividade posterior depende da anterior, isso vai ter que ser observado no cronograma. Às vezes algumas atividades elas independem da realização da anterior, elas podem começar paralelamente, principalmente se ela tem responsáveis diferentes. Isso pode ser organizado, por exemplo, as principais tarefas da semana, para que os responsáveis fiquem com bastante nitidez, né, que fique bem fácil de executar o projeto, para a gente não ficar desesperado, às vezes começa uma semana e fica desesperado com as atividades. Bom, pessoal, então nós vimos aí alguns modelos de cronograma, não é para a gente se assustar com as tabelas e cores e quantidade de informações, porque na verdade são sugestões de como a gente pode organizar o nosso conteúdo. A gente também pode fazer, quando o projeto é bem simples, um projeto menor, a gente pode simplesmente colocar lá a semana 1, semana 2, semana 3 e dizer quais atividades a gente vai fazer a cada semana, mas é importante que a gente tenha noção dessa distribuição do tempo. É como se a gente fosse organizar as nossas atividades ao longo de uma semana, ao longo de um mês ou ao longo de um ano, e a gente precisasse distribuir no tempo, o que a gente vai fazer primeiro. Então nada mais é do que isso o cronograma. Cada projeto mais complexo, ele vai exigir uma necessidade maior de cronograma, mais detalhamento, né? E aí você pode escolher o modelo que mais se adequa no seu projeto, a não ser que o edital tenha um modelo que ele exige, senão você pode escolher aquilo que é mais adequado. Lembrando, eu vou falar aqui um pouquinho das atividades, né? O que a gente deve pôr no cronograma ou não. Algumas dicas. A primeira delas a gente sempre fica em dúvida o grau de detalhamento que a gente vai pôr no nosso cronograma, ou seja, eu não posso ser genérico demais e generalista demais e colocar, por exemplo, 5 etapas ali, né? Então, pré-produção eu vou contratar as pessoas, produção eu vou realizar as atividades, pós-produção eu vou enviar um relatório, a gente resume isso tudo em 3 ou 4 tarefas. A gente precisa detalhar um pouquinho mais, né? Você vai contratar as pessoas quando, você vai contratar a equipe técnica, equipe de comunicação, você vai fazer reuniões para isso, você vai elaborar contratos, quando que você vai fazer o pagamento, quando que essas atividades vão acontecer, onde elas vão acontecer. Imagino que você vai precisar antes de fazer um agendamento desses espaços, aí você vai ter um período de divulgação, como eu citei. A divulgação é algo que é muito nítido, né? O cronograma precisa estar bem definido. Então, quando que você precisa, por exemplo, a gente pode sempre pensar de trás para frente, né? Para a gente divulgar uma atividade, para realizar uma atividade, você precisa divulgar. Para você divulgar, você precisa ter as peças gráficas, seja um flyer de Facebook, de WhatsApp, seja um texto elaborado, um texto para assessoria de imprensa ou um cartaz que você vai imprimir. Então, você precisa desse material para divulgar. Então, se você vai divulgar esse material, você precisa antes preparar esse material. Então, se você precisa preparar e imprimir um cartaz, antes ele precisa ter sido criado, desenhado. Para criar um cartaz, antes você precisa definir uma identidade visual, que cor você quer, quais são os elementos, quais são os desenhos que você vai usar, todos os elementos, fonte e tudo mais precisa ser definido. Vão entrar logomarcas, né, desses apoiadores ou financiadores do projeto. Quais são as regras de divulgação de logomarca? Atenção!
todo edital público ele tem suas regras próprias de divulgação das logomarcas de quem financiou, de quem aprovou, apoiou o projeto. Então, secretarias de cultura, prefeitura, governo de estado, governo federal, é muito importante que isso entre nos materiais gráficos conforme a regra do edital. Então, para isso, por exemplo, você vai ter que consultar essa orientação de mídia, orientação de divulgação. Antes de você divulgar, você vai provavelmente precisar aprovar essas peças junto à Secretaria de Cultura ou ao órgão responsável pela sua divulgação. Tudo isso, então, a gente vai fazendo um cronograma, como se fosse de trás para frente, né? Então, desde a apresentação para trás, quanto tempo de antecedência você precisa? Aí, vamos supor que você vai fazer o seu cartaz com fotos do espetáculo, mas esse espetáculo está sendo criado. Como você vai tirar fotos se você ainda não tem o figurino? O figurino precisa ficar pronto antes de tirar as fotos? Quando que essas fotos vão ser realizadas, né? Ou, por exemplo, a gente vai fazer uma foto preparatória e depois uma foto final para divulgação. Se você vai fazer o figurino, quando que precisa ser desenhado o figurino, quando que você vai comprar os tecidos ou vai no brechó comprar as roupas, né? Então, tudo isso precisa acontecer. O que eu não preciso detalhar? Você, por exemplo, vou pegar esse exemplo da compra de figurino. Você precisa prever, por exemplo, que tem um período de criação do figurino, um período de confecção do figurino. Você pode incluir que tem um período de provas e testes de figurino e é só isso, né? Uma outra etapa que pode entrar de acordo com algum projeto. No entanto, você não precisa colocar que um dia você vai comprar tecido, outro dia você vai levar na costureira, outro dia você vai fazer a prova, outro dia você vai fazer os conceitos, outro dia você vai no brechó. Então você não precisa entrar nesse grau de detalhamento, porque aí ficaria um cronograma imenso, que aí não importa muito para o financiador do seu projeto cada dia que você vai fazer cada atividade. Então ele sabe que você tem o entendimento de que você precisa desenhar o figurino, confeccionar o figurino, fazer teste e aí sim tá pronto, né? Então antes disso você precisou contratar figurinista, né? Então quais são as etapas? A gente não entra num grau super detalhado de cada etapa, mas a gente também não deixa tão genérico a ponto de a gente não saber o que vai acontecer no projeto, tá bem? E as atividades, aí a segunda dica que eu dou, as atividades elas estão ligadas normalmente a 3 eixos principais. O eixo de produção executiva, que a gente pode incluir também a produção administrativa. O que vai entrar nela? A produção executiva vai entrar tudo que diz respeito à produção executiva e administrativa, tudo que diz respeito à contratação de pessoas, agendamentos de espaço, contratos que precisam ser estabelecidos, programações de pagamento, o próprio pagamento, a organização dos relatórios. Então, tudo que diz respeito à parte administrativa e executiva, o agendamento de estúdios, o agendamento de salas para exposição, a programação, por exemplo, de aluguel de equipamento, você vai ter um aluguel de equipamento de luz, de som, de projeção, aluguel de telas, aluguel de banheiros, também a parte de logística entra na produção executiva, então o agendamento prévio de hotéis, de serviços de transporte, se for o caso de alimentação, então se você está indo para um lugar longe, quando você vai, como que você vai providenciar a alimentação, quando, né? Então um hotel, você não prevê, você não tenta agendar um hotel uma semana antes de você ir para uma cidade, você vê isso com antecedência, no mínimo 1 mês, 2 meses, dependendo, né, de quantas pessoas são, qual cidade que você vai. Então tudo isso, toda essa logística entra no eixo de produção executiva. A gente tem um outro eixo de produção, de cronograma, que é o eixo da produção artística, que aí vai entrar, por exemplo, a criação do figurino, como eu falei, a criação, ou por exemplo, se é um livro, a ilustração desse livro, a revisão desse livro, a escrita do texto propriamente, no caso de um show, a definição dos repertórios, os ensaios, a construção dos arranjos, né? Então se vai ter uma edição das músicas, se for ter uma etapa de gravação de vídeo, né? Tudo isso faz parte, por exemplo, o agendamento do estúdio faz parte da produção executiva, mas a gravação das músicas, a gravação de um vídeo faz parte já da produção artística, né? Que é a parte artística se executando, se efetivando. Então, geralmente, ela é realizada pela equipe artística, direção, elenco, músicos, a assistência de direção, ou o figurinista, ou o iluminador, né? Então, a pessoa responsável por essa parte artística, né? E a gente tem um outro eixo até as apresentações, né? Isso segue até as apresentações e tudo mais. A produção executiva e administrativa, ela segue até o final do projeto.
porque ela que cuida, por exemplo, de relatório, de fechamento da prestação de contas, também do registro, né? Da organização do registro de memória que foi feito daquele projeto, fotografia, vídeo e tudo mais. E o terceiro eixo que a gente tem que pensar também o cronograma é o eixo de comunicação. Esse foi o que eu mais citei. Então a gente tem que pensar desde a contratação do assessor de imprensa, do designer ou do social media, né, que é o responsável pelas redes sociais, que é uma outra profissão que a gente tem utilizado bastante também nos projetos. Né, pessoas que pensem as redes sociais, ou seja, aquela pessoa que vai pensar, né, qual rede social é melhor para o seu projeto, se faz um impulsionamento, se faz um serviço pago ou não, né, o que coloca na rede social, a interação com as pessoas na rede social, isso tem entrado muito. Então, a gente vai pensar toda essa parte. Então, a confecção da identidade, aí tudo que eu falei, até a distribuição do material gráfico. E a parte da comunicação, ela termina depois da clipagem. Então, a comunicação também tem uma etapa na pós-produção, que é a reunião das matérias que foram geradas. Então, o assessor de imprensa ele normalmente vai fazer um relatório com todas as matérias que saíram da imprensa, no rádio, na TV, para que você anexe esse relatório de mídia, né, da imprensa no seu projeto. Também tem o relatório de redes sociais, quantas pessoas visualizaram suas redes sociais, quantas pessoas acessaram o seu conteúdo, quantas pessoas assistiram o seu vídeo, então tudo isso também entra no relatório final. E a gente tem também a parte dos impressos, gerados, né, que você também pode, as fotografias, enfim, tudo que você gerou de material de material de arte gráfica, seja ela impressa ou web, né, visual, online. Então, tudo isso compõe o relatório. Então, o trabalho da comunicação também continua até a pós-produção. A equipe artística também pode ter uma ação importante na pós-produção, que é a etapa de avaliação, as pessoas se reunirem, verificarem como que foi para o público. Então, isso também é bem importante. Então, concluindo o cronograma, pré-produção, produção, pós-produção, considerar toda a etapa de comunicação, toda a etapa de produção executiva, toda a etapa de produção artística e, por fim, a última dica para a gente fechar a aula de hoje. Cassiane, mas como eu vou saber quais são as atividades? Faz uma reunião bem descontraída com todo mundo que faz parte do projeto, pega um papel e começa a colocar nesse papel o que a gente precisa fazer para que esse projeto aconteça? Essa é a pergunta motora boa. O que precisa acontecer para que esse projeto aconteça, né? Para que ele seja realizado? E aí você vai escrevendo, a gente precisa fazer isso, ir na mídia, ir no marceneiro, fazer a mesa, fazer o cenário. Então você vai escrevendo tudo, sem se preocupar com a ordem. É como se fosse um toró de parpite de ações, né? Uma chuva de ideias de quais são as ações, as atividades a serem realizadas. Colocou tudo num papel e olha, já fiz essa experiência com alunos super jovens que nunca tinham realizado um projeto, tinham pouquíssimas experiências, mas eles sabiam que tinha que acontecer para que aquele projeto fosse realizado. Eles só não estavam acostumados a pensar em forma de cronograma. Nós fizemos isso, fizemos uma lista bem grande e depois a gente organizou isso. Então o que acontece primeiro? O que vem antes? Para fazer isso vem antes. Então, à medida que você coloca em ordem, você acaba lembrando também de outras ações que não estavam previstas. Então, mas para eu contratar, para eu fazer uma mesa, eu preciso estudar um marceneiro, Então você vai lembrando das ações e você vai colocando na sua rota. Estudar outros projetos, cronogramas é sempre também uma boa opção. Então a gente encerra a aula de hoje aqui, com essas dicas de cronograma, de planejamento. Planejamento sempre poupa tempo, então eu indico para todo mundo, né? No curso anterior a gente falou um pouco disso. E na próxima aula, para finalizar, a gente vai falar de orçamento. Então a gente vai ficar uma aula toda falando de custos, vou mostrar para vocês alguns modelos de orçamento, vou falar um pouquinho sobre prestação de contas, recolhimento de impostos, tipo de comprovante de despesa, porque isso é bem importante e essas dúvidas surgem sempre na aula de orçamento também. Então, até a próxima aula. Muito obrigada.